Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, uma caminhada aqui no centro de Curitiba, e eu estou trazendo aqui para vocês uma lista dos 5 bairros mais ricos e os 5 bairros mais pobres de Curitiba. Então quem vai chegando deixa um like, se inscreve no canal. Lembrando aqui galera, que para criar essa lista eu me baseei aqui em dados atualizados do mercado imobiliário e também da infraestrutura dessas regiões. Então assim, o que mais direcionou aqui para definir essa lista é em relação ao metro quadrado, que é o que define a valorização do bairro, né? E algumas características de infraestrutura, tá? Então, quando a gente fala bairros mais ricos, são os bairros que já estão mais desenvolvidos, e os bairros mais pobres, que são os bairros que ainda estão em fase de desenvolvimento, em crescimento, em amadurecimento, certo? Então são bairros aí que têm alguns desafios ainda na infraestrutura urbana, na valorização da renda média e a valorização dos imóveis. Mas, para ficar mais chamativo no vídeo aqui, vamos considerar que é uma lista dos 5 mais ricos e dos 5 mais pobres. Então vamos falando dessa lista enquanto a gente dá uma caminhada aqui no centro. Bora começar com a lista então? 5 bairros mais ricos. O primeiro da nossa lista aqui é o Batel. O Batel é um dos bairros mais conhecidos e valorizados de Curitiba. O Batel fica bem próximo aqui do centro. Ele tem um metro quadrado estimado aqui na média de R$ 15.550. Então é um bairro muito valorizado. Só em 2024 ele valorizou 30%. Ele tem uma área de comércio de luxo, restaurantes, bares e muitos imóveis de alto padrão. É ali no Batel que fica a gente tem 2 shoppings ali, né? O Shopping Cristal e o Pátio Batel, o maior shopping de Curitiba, com grifes famosas, né? Então é um bairro muito conhecido e muito valorizado aqui de Curitiba. O segundo bairro da nossa lista é o Bigorrilho, ou Champanhar. Bigorrilho tem um metro quadrado na média de R$ 12.800 metro quadrado. Ele teve uma valorização de 12% no ano passado. É um bairro bem localizado, cheio de serviços, com escolas de qualidade e apartamentos de alto padrão. Bigorrilho fica ali do lado do Batel e bem próximo aqui do centro. Então por isso que ele tem essa alta valorização, que é um bairro que junta serviço e moradia e fica tudo muito acessível ali. E o Bigorrilho tem muitos restaurantes, então à noite ele é meio movimentado também. O terceiro aqui da nossa lista, aí já mais afastado do centro, é o Juvevê. Na verdade nem tão afastado do centro, porque o Juvevê ele está bem próximo ali do passeio público. A gente fez uma caminhada ali partindo do passeio público, tem vídeo no canal. O Juvevê, ele tem assim já mais uma pegada mais tradicional, mas ele é bem estruturado. Então ele mistura ali comércio, infraestrutura, alguns serviços públicos e também moradias. O metro quadrado ali ele está numa média de R$ 11.300. Ele valorizou 9% em 2024. Então ele mistura ali tranquilidade, praticidade. Ele é bem procurado ali por famílias e pessoas e profissionais aí, tanto para morar como para trabalhar. A gente fez uma caminhada ali no Juvevê e ele passa sempre essa impressão ali quando a gente está caminhando na João Goberta, que é uma região bem tranquila. O quarto da lista é um bairro que está colado ali com o Juvevê, que é o Cabral. Na lista ali, se a gente partir do centro, a gente tem Juvevê e logo depois tem o Cabral. Tanto que tem um terminal com o nome do bairro, que é o Terminal do Cabral. O Cabral também, ele se destaca por ser um bairro calmo, tem imóveis de alto padrão, tem muitos restaurantes, tem uma área noturna forte ali também. O metro quadrado lá está na média de R$ 11.200 também. Se valorizou, teve uma valorização de 10% em 2024. E ele é um bairro assim bom é um bairro bom também para morar, porque o acesso dele para o centro é muito fácil, né? Então que ajuda bastante assim pro dia a dia, não só para o centro, mas para todas as outras regiões. Para chegar no Cabral é muito fácil. E o quinto da lista, que também é um bairro que fica coladinho ali com o Cabral, que é o AU. O AU, que fecha essa lista, ele tem um metro quadrado também quase em R$ 11.200. Valorizou muito ano passado, teve uma valorização de 13%, mas ali já se caracteriza por um bairro bem mais residencial. Então ele tem uma infraestrutura boa e tem imóveis de alto padrão. Aí o AU é um dos bairros, é o que fecha a nossa lista dos 5 bairros mais ricos aqui de Curitiba, mas a gente poderia incluir mais alguns também, né? Sempre quando se fala em bairro
se fala em bairro rico aqui em Curitiba, sempre se fala também, cita o Jardim Social. O Jardim Social também é um bairro que está sempre na lembrança do curitibano, só que é um bairro bem mais residencial. É um bairro praticamente só para morar mesmo. Então é um bairro mais de casas também. Não tem muitos prédios lá. Talvez seja porque ele fique próximo ali do aeroporto do Bacaxiri, então deve ter algum limite de altura ali naquela região. Sempre é citado como um bairro um bairro rico, né? E a gente pode incluir também o Ecoville, né? A região do Barigui, na região do Shopping Barigui, né? Para quem viu o vídeo que a gente fez na caminhada da Rua do Outono, partindo do terminal do Campo Comprido, então ali a gente tem o Ecoville e o Moçungue, que a gente poderia incluir nessa lista como sendo bairros ricos de Curitiba. Tem uma alta valorização do metro quadrado. Então a gente tem na nossa lista o Batel, Bigorrilha, Juvevê, Cabral, AU e adicionando também aqui Jardim Social, Ecoville e Moçungue. Quem aí conhece esses bairros? Concorda com essa lista, galera? Comente aí o que vocês acham. E agora vamos para a lista dos 5 bairros mais pobres de Curitiba. Lembrando que não são, quando a gente fala 5 bairros mais pobres, são bairros que estão, na verdade, em desenvolvimento, que estão em crescimento, em fase de amadurecimento. São bairros ainda que têm muitos desafios na sua infraestrutura, na renda média per capita ali, né? E também na valorização dos imóveis. A gente falar aqui é em relação à sua infraestrutura, certo? O primeiro da lista aqui é o Caximba, bairro da Caximba das regiões com menor renda per capita de Curitiba. Tem muitas ocupações irregulares lá, falta estrutura básica lá, como saneamento e pavimentação. A Caximba, volta e meia, é notícia, né? A Prefeitura de Curitiba está com um plano novo, um plano urbanístico para Caximba, e vão revitalizar toda aquela região. Então vale a pena dar uma pesquisada sobre, que vai deixar ali a região, vai dar uma nova cara ali para a região. Eu estava seguindo reto ali, aquela ali a rua Riachuelo, em direção ao Shopping Miller, mas eu lembrei que a gente já está na frente do passeio público. Então vamos cruzar o passeio público aqui rapidinho. Continuando a nossa lista dos 5 bairros mais pobres, a gente tem aqui na nossa lista o Tatuquara. Tatuquara tem imóveis acessíveis. Os apartamentos lá giram numa média de R$190 mil. Ele é uma região marcada por conjuntos habitacionais e moradias populares. Mas nos últimos anos, Tatuquara tem crescido bastante. O Tatuquara é uma região bem afastada. Usar o centro como referência, é uma região bem afastada. Né? O nosso terceiro bairro na lista é o Sítio Cercado. Quem conhece o Sítio Louco? Comente aí. O Sítio Cercado é um dos bairros mais populosos da cidade. Tem muita gente que mora lá. O valor médio lá das casas é numa média de R$420 mil. Veja que não é um metro quadrado barato também, né? É uma área com muitos trabalhadores, famílias de baixa renda e precisa de mais investimento em infraestrutura. Então, assim como todos os bairros, né, que estão aí em desenvolvimento, né, sempre a gente vai acabar citando melhorias de investimento, infraestrutura, segurança. Vamos continuar a nossa lista aqui. O quarto da lista é o SIC, Cidade Industrial de Curitiba. Quem conhece o SIC? Para a gente ir lá para o Parque Passaúna, a gente passa pelo SIC. Quem acompanhou o vídeo do Parque Passaúna, a praia do Curitibano, comente aí. Tem vídeo no canal, galera. Então, o SIC é um bairro muito grande e ele também é muito diverso. É um bairro muito grande, então a ocupação lá é bem diversificada. O metro quadrado lá é numa média de R$7.500 o metro quadrado. Teve uma valorização alta no ano passado de 13%, mas ainda tem uma infraestrutura que precisa de atenção, né? Porque aí lá é uma região, tem assim, além das casas, muitas casas, também tem uma presença forte industrial. Tanto que, né, o bairro, né, tem esse nome, né, de cidade industrial. Então lá, o SIC, né, fica lá perto daquela região onde tem a fábrica da Volvo, tem muitas fábricas, muitos pavilhões, é uma área que transita muitos caminhões, então é um bairro que tem esses desafios aqui. E o SIC também tem muitas ruas de chão batido, né? Quando a gente foi fazer o trajeto ali pro Parque Passaúna, muitas áreas verdes, muito barro, então o SIC precisa de uma atenção mesmo. O quinto bairro da nossa lista é o Umbará. O bairro Umbará, ele tá em crescimento, mas assim como todos os outros também tem umas dificuldades ali, tá necessitando de uma atenção na infraestrutura urbana. É uma região mais periférica da cidade, né? Mas tem potencial. Então o pessoal sempre fala bastante do Umbará, mas é um bairro que, assim como todos os outros, sofre dos mesmos problemas, mas também está em desenvolvimento. E aí, galera, o que vocês acharam dessa lista? Pobres, entre aspas, né? O que vocês acharam desse tipo de vídeo aqui?
É uma caminhada e uma conversa ao mesmo tempo. Comente aí.